Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Podem sentar. Estimadas almas, hoje nós celebramos a festa de São João Batista. Seu dia, sua data foi ontem, mas quando coincide com o Sagrado Coração de Jesus, São João Batista cede a data para Nosso Senhor. Ele mesmo disse que era necessário que ele diminuísse para que Cristo fosse exaltado, e isso se cumpre à letra. Ele cede para Nosso Senhor, e então a festa é transferida, e demora, mas às vezes coincidem, como ontem aconteceu. Então vamos celebrar a sua missa, a missa em sua honra, e aproveitando o seu nascimento, vamos considerar alguns eventos para enriquecer nossas almas com as graças que Deus repete para aqueles que fazem mesmas causas, produzem mesmos efeitos. Todos nós sabemos que Santa Isabel é prima da Santíssima Virgem, parentesco por via de Santa Ana. A mãe da Senhora Santa Isabel é irmã de Santa Ana. Então são primas por via materna. São Zacarias, sacerdote, Santa Elizabeth, sua esposa, ambos de idade avançada, esperavam em Deus. É muito belo ver que o Evangelho não diz que Santa Elizabeth estava inquieta por um filho. Somente diz dois acontecimentos: que ela era estéril e que ela era velha. Nada mais do que isso. Não diz que ela estava inquieta por ser nem velha e nem estéril. Quando Zacarias, por sorte, havia muitos sacerdotes no templo do Antigo Testamento. Então acontecia que eles lançavam sortes para saber quem ia oferecer incenso. Como eram muitos, em vez de ficar escolhendo, aí quem escolhia era Deus. Por sorte, ou seja, em realidade, por providência de Deus, tocou a Zacarias oferecer o incenso. O que acontece? Quando o sacerdote entrava ao templo para oferecer incenso, alguns comentadores dizem que se oferecia tanto incenso que não se via um palmo na frente por causa da fumaça densa e que se oferecia a Deus. E nesta nuvem de fumaça, de incenso, aparece o arcanjo São Gabriel e vai anunciar que nascerá São João Batista. Aqui nós vemos um evento porque esta fumaça sagrada que se oferece a Deus, ela representa as nossas orações. E no Salmo e também na liturgia, diz que suba até vós, Senhor, o incenso, suba até vós e desça sobre nós a vossa misericórdia. Se os senhores, aqui todos nós somos queimadores de incenso, pois então, os senhores veem que o incenso ele sobe, a fumaça sobe, querendo ou não, e depois ela desce. Pois então, o que aconteceu? Quando Zacarias queimou o seu incenso, não foi a fumaça que subiu somente, foi o seu coração que se levou com as suas aflições. Subiu. Aí ao chegar aos pés de Deus, o que desceu? A misericórdia de Deus. São Gabriel e diz, será Pai. E é uma misericórdia tão grande que São Zacarias, fica meio, não digo que duvidou, mas vamos dizer isso, em realidade, porque era velho, sua esposa também, e era uma coisa que humanamente parece impossível, humanamente. E aí ele vai dizer, bom, como vai acontecer? Os senhores conhecem o relato que está no livro
Sagrado Evangelho segundo São Lucas, e que sua esposa vai conceber, dará à luz e se chamará João. Aí nós vemos a assinatura de Deus. João quer dizer graça, agraciado. E é o que a fumaça sagrada, ou seja, a sua oração ardente, que chegou aos pés de Deus e faz descer a misericórdia de Deus, que é exatamente corresponder àquela petição. Quando nós rezamos, vamos trocar o incenso por nossas preces, acontece a mesma coisa. Por isso o incenso representa a oração também das almas. E vemos lá no Apocalipse que o anjo junta o incenso com as orações dos santos. Está escrito no livro, porque este elemento representa as orações. E por quê? Primeiro que o incenso é tirado de uma árvore. Vamos à Etiópia, lá tem um incenso muito bom, e aquela região ali. E esta árvore é muito feia, não é muito bela não, meia toda troncha. E para tirar esta resina é necessário fazer uma incisão, cortar o tronco, e o que sai desse tronco? A seiva, a resina, e esta resina é o incenso. Primeira coisa, a nossa oração tem que sair do nosso coração perfurado. Por isso esta resina Deus escolheu para ele. E o diabo invejoso também tem incenso do diabo por aí solto também. Mas quem criou esta árvore, quem a escolheu para com esse elemento ser adorado foi Deus. Depois esta árvore, se nós cortamos a superfície, sai um incenso mais ou menos, hein? É o nosso incenso mais barato que tem por aí. Agora, a mesma árvore, se perfuramos mais profundamente, sai uma resina a mesma, mas ela é mais nobre, mais suave e mais cara, por assim dizê-lo, e sai em menos quantidade, porém maior qualidade. É a oração da alma que penetra o seu coração, lá das profundezas do seu coração, e reza a Deus. Talvez vai rezar menos em quantidade, mas vai rezar mais por penetração da contemplação de Deus. E se vamos mais adentro, a mesma resina serve como remédio. Aí nós vamos ver que a oração lá do fundo é aquela oração de Zacarias, que curou a sua esterilidade e a da sua esposa, e obteve o seu filho chamado João, que é graça. Porque a oração cura o pecado, que é a enfermidade da alma, e às vezes também cura as enfermidades do corpo. Por isso, quando estamos doentes, nós rezamos. Nós sabemos que o remédio é princípio de saúde, que o médico sabe o que é doença e às vezes cuida bem delas, às vezes deixa a desejar, mas estudou para cuidar de doenças. Mas quem cuida e quem cura é Deus, e isso é possível. Mas a oração tem que sair lá do fundo. Então, quando Zacarias ofereceu esse incenso, ele ofereceu um incenso vindo do profundo do seu coração, que era a sua oração confiada em nosso Senhor. Aí a velhice não quer dizer nada, porque o que é fragilidade no corpo, com a oração que sai do profundo do coração, dá vitalidade. E os dois anciãos viraram dois jovens porque tiveram um filho. E foi um filho feito como todos nós, hein? Foi um ato conjugal que fez nascer São João Batista. E a ação de Deus foi qual? Removendo a esterilidade. E removendo aquilo que a idade normalmente causa, que é a esterilidade natural depois da menopausa para as senhoras. E o poder de tudo está onde? Em Deus. Mas qual foi o veículo da graça? A oração do profundo coração de São Zacarias. Por isso, quando São Gabriel aparece do lado do altar, do lado direito, ele vai dizer: Zacarias, a tua oração foi ouvida. Porque no fundo, eles se casaram para ter filhos, não tiveram por causa do impedimento da fragilidade, da saúde, e depois veio a idade, mas quando ele queimava no seu coração as suas orações a Deus como incenso, ele enviava por esta fumaça aquela vontade de ser pai.
Então, queridas almas, é verdade que às vezes tem coisas que nós pedimos a Deus e aí Deus não nos dá. E aí os senhores falam, padre, mas Santo Afonso, todos os santos e padres repetem que a oração é onipotente. Sim, a oração é onipotente, mas tem coisas que acontecem que nós pedimos uma coisa, acontece outra, ou não acontece o que pedimos. São mistérios de nosso Senhor, mas a oração sempre vai lá para cima e desce trazendo alguma coisa e coisa boa, porque o que vem do pé de Deus, dos pés de Deus, só pode ser coisa boa. Então nunca nossas orações são desperdiçadas. Nunca. Nós vivemos tempos de muitas conturbações de saúde, e às vezes nós rezamos, por exemplo, pela saúde de alguém, essa pessoa morre, e aí a gente pensa que, bom, minha oração não foi ouvida. Não, a nossa oração foi ouvida porque o corpo pode ter morrido, mas as nossas orações pela saúde do corpo, se foi para a saúde da alma, essa alma está no céu e existe coisa melhor. Às vezes rezamos para ter um emprego melhor. E nosso Senhor faz o que é? No nosso pouco, no nosso simples, nosso Senhor multiplica aquilo e sabemos que um emprego melhor vai dar o quê? Menos tempo. O salário não vai ser necessariamente melhor e na nossa simplicidade do dia a dia, Deus faz a gente usar as coisas com pobreza e tudo sobra. Aí fala, Deus não me ouviu. Sim, Deus lhe ouviu. Nós não enxergamos, porque às vezes a obsessão de obter algo faz com que não enxerguemos do que vem dos pés de Deus, aquela fumaça que sobe e desce, as graças imensas que Deus nos dá e ficamos inquietos. Aí Zacarias fica mudo, porque é uma graça imensa. E aí vamos saber que no dia que nasce São João, ele ficou 9 meses mudo, hein? Aí no dia que nasce São João, ele vai falar e vai fazer o quê? Bendizer a Deus. Esta é a disposição de alma. Nós devemos rezar, e se temos um fundinho de não sei o que, de dúvida, ficar quietos, silenciosos. Porque Deus ouve o ruído da chuva, dos sapos também, por desagradável que sejam, dos pássaros, os que cantam muito bem aos que cantam muito mal, e por que não ouvirá a voz da alma que se chama seu filho? Apesar dos pesares, que somos todos pecadores, então fica esse fundinho de desconfiança, sabe que devemos ficar quietos. Aí a graça vem, e quando ela vier, devemos fazer como Zacarias, São Zacarias, bendizer a Deus. Aí vem a gratidão. Então, queridas almas, a honrar São João Batista com sua festa, vamos aprender a rezar com o coração e tirar esse incenso lá do profundo da nossa alma. A oração sincera, hein? E não digo só das fórmulas nobres e piedosas que rezamos, mas às vezes devemos falar com Deus das inquietações que temos com as nossas palavras, os nossos jeitos, sempre com respeito à Divina Majestade, mas rasgar nosso coração, assim como fazem com o tronco da bosvede lá para tirar o incenso para queimar a Deus. E essa oração sobe, hein? Sobe sim. Porque é queimada num coração que arde de desejos, em desejos de obter a graça. Igual o carvão que precisamos para queimar o incenso, tem que estar inflamado, bem aceso, senão não queima. Então o desejo de rezar, o desejo de falar com Deus, entregar a Ele todas as nossas necessidades, desejos, tristezas, aflições, faz com que suba a nossa oração e sempre desce. Ao tocar aos pés de Deus, a sua misericórdia. Depois desse acontecimento, haverá outro. E aí o padre vai comentar à tarde, para não me estender, que hoje também celebramos a festa do Puríssimo Coração de Maria. É uma festa do Brasil e de alguns países, mas isso vamos deixar à tarde. Mas para concluir, quando acontece esta misericórdia de Deus com Zacarias, essa misericórdia é tão grande que vai ser o sinal para Nossa Senhora dar o consentimento para que Deus se faça homem. Vamos lembrar que a Santíssima Virgem tinha feito o voto de virgindade e São Gabriel, mesmo que anunciou São João Batista, vai anunciar Nosso Senhor e vai dizer, não,
que Deus a chamou para que for a mãe de Deus, e ela vai dizer, como isso vai acontecer? Pois eu não conheço o homem, ou seja, eu sou virgem e vou permanecer virgem. Aí o que diz São Gabriel? Isabel, tua parenta, velha, estéril, está no 6º mês. Aquele Deus que faz o ventre velho, estéril, fecundo, pode lhe fazer virgem mãe, virgem perpétua. Nossa Senhora entendeu isso. E com esse sinal da graça do nascimento de São João, o que ela diz? Eis a escrava do Senhor. E aí o verbo se faz carne. Queridas almas, quando nós rezamos e obtemos do que a oração sobe e traz, essa graça não é só nossa, repercute. Assim como o incenso deixa tudo e aonde ele chegar impregnado do seu cheiro, para uns é agradável e para outros não, mas é agradável sim, porque vai a Deus, tudo que vai a Deus é bom. Agora, a oração que sai do fundo da alma não é só a graça da minha saúde, repercute. Como São João Batista e São Zacarias, com esta graça, repercutiu lá na casa de Nazaré, a tal ponto de trazer Deus para a terra com esse sinal, assim também as graças de nossas orações sinceras e fervorosas repercute aonde tem que repercutir e Deus não fica surdo a nenhuma dessas súplicas. Então peçamos a Nossa Senhora, que é a que leva e traz as nossas orações como medianeira, a graça de rezar mesmo. E aproveitem depois da comunhão alguns minutos, pelo menos 15, como devemos fazê-lo, para, com o coração inflamado pelo coração de Jesus que nós comungamos, queimar os incensos das nossas súplicas. E aí está mais perto, em vez de subir até o céu, Deus já está dentro do nosso coração e ali pertinho, a oração não vai ter que fazer essa viagem do tempo e espaço, e obteremos graças muito mais rápidas e o consolo imediato para nossas almas. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.